como eliminar a insegurança para atender qualquer cliente de roupa sob medida. Para quem não sabe, eu sou a Bruna, eu sou especialista em ateliê sob medida, na modelagem sem ajustes, em como aplicar ela com estratégia, e eu compartilho conteúdo aqui que mostra como é possível e como ser bem remunerada pelo seu trabalho, trabalhando com sob medida, não é nem sonhar alto. Eu tenho uma confissão para fazer para você. Antes de fazer essa confissão, eu quero que você faça uma pequena confissão para mim. Você pode comentar ou você pode responder para você mesma, mas faça uma confissão para mim e me fala, analisa aí, me fala aqui se você já sentiu medo de tomar alguma decisão, de fazer algo diferente, sabe? Qualquer área da sua vida, ou deixa eu só pausar aqui, que esse barulho aqui, para não incomodar, beleza. Para analisar e me responde. Você já sentiu medo para tomar qualquer decisão, em qualquer área da sua vida, quando foi fazer algo diferente? Pode ser começar a fazer exercício, aceitar uma encomenda difícil, começar a aprender algo novo, terminar um relacionamento, começar um relacionamento. Você já sentiu muito medo de tomar alguma decisão? Para pensar aí. Agora, pensa aqui comigo. Quantas dessas vezes que você sentiu muito medo, o medo tomou conta, que você provavelmente achou que não era possível, que não ia dar conta, que era muito difícil? Quantas vezes você sentiu muito medo? Dessas vezes, quantas delas você fez com medo mesmo? Só fez. Mesmo com medo, eu fiz. Para pensar aqui comigo, o quão bom foi sentir que você conseguia mesmo com medo. Sabe, o quão bom foi perceber que mesmo que parecia impossível, mesmo que parecia difícil demais, mesmo que estava para você não tinha possibilidade e o medo muito grande, você fez e deu conta. Ó, Diana falou assim: estou nessa situação, sou costureira de couro, porém quero me aperfeiçoar na modelagem. Isso eu tenho medo, mas fiz. A confissão que eu tenho para fazer aqui é que diariamente eu tô aqui e eu realmente tento ao máximo trazer muita responsabilidade e eu gosto de quando eu decido abrir uma live aqui, por exemplo, que ele que o conteúdo que eu vou trazer aqui de alguma forma agregue aí de forma prática, bem didática, porque eu sou assim. Muitas vezes eu uso aqui para te motivar e te influenciar a seguir os seus sonhos. Eu ensino isso através da moda sob medida. Eu falo muito sobre você, não existe nada que você, a partir do momento que você se compromete a fazer, que você não dá conta. De te motivar e mostrar o quão importante é o seu trabalho num panorama maior. O quanto é importante, o quanto importa o que você faz. Diariamente eu tô aqui motivando e te influenciando a ir atrás dos seus sonhos e eu faço isso através da moda sob medida. Mas eu, Bruna, eu sinto medo todos os dias. Não tem um dia da minha vida que eu não sinta medo. Ó, Thalita falou assim: sim, eu tinha dor de barriga todos os dias quando comecei a dar aula. Nossa, eu sei como é que é isso. Ó, a Linda falou: mudar para a cidade e montar um ateliê. Porém, fui além desse medo. Ai, que bom. Paula, meu medo também é a modelagem. Por que eu tô te fazendo essa confissão aqui para você? Porque para pensar aí. Você conseguiu pensar
em alguma situação que você sentiu medo em fazer, ou só de pensar, só de falar que ia fazer, mas mesmo assim você fez e conseguiu. O quão isso é bom, né? O quão é bom a gente ultrapassar muitos dos obstáculos que muitas vezes parecem ser enormes e mesmo assim provar para si mesma. Eu acho que não é nenhuma questão de provar para os outros, mas provar para si mesma que a gente consegue. Se isso não é uma prova de todos os momentos da sua vida que você precisou tomar uma decisão difícil, precisou dar um passo no escuro, apostar em você e você sentiu medo com esse movimento, se o fato de todas as vezes que você fez isso e deu bom, e foi legal e foi prazeroso conseguir, mesmo parecendo uma coisa enorme, se isso não é uma prova de que você consegue, eu não sei o que é. Ó, a Lara falou, uma das várias vezes quando fui chamada para ser encarregada de costura em uma empresa maior. Eu pensei em não aceitar, mas fui, pois pensei, acho que não dá conta, não dou conta, mas eu tenho 3 meses de experiência, se não der, eu saio antes, e eu fiquei lá por 7 anos. Sabe o que eu quero trazer com isso? Olha o que a Lara falou. Tipo, muitas vezes a gente tem muito medo de algo que parece que vai ser impossível, parece que é um passo maior que a gente não consegue dar e que sempre acaba dando bom, sempre acaba dando certo. E o que eu quero trazer antes da gente começar qualquer coisa aqui é que eu não quero que você perca o medo. Eu não quero que você perca esse medo. Porque, como assim, Bruna? Se você não tem medo, esse é o começo do fim. Sabe por quê? Porque quem tá parado, ele não sente medo. E aí me fala, quem tá parado tá construindo o quê? Então, o que eu quero te trazer é que toda vez que você se propor a se movimentar, a ir para onde você quer, a fazer o que precisa ser feito para realizar o que você deseja realizar, toda vez que você quer construir algo, você vai sentir medo. O medo vem junto. Não tem jeito. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei a fazer live aqui, há uns bons anos atrás, nossa, como eu era resistente, como eu era resistente. Criava um monte de obstáculo na minha cabeça. Eu sou uma pessoa introvertida, né? Sabe aquelas pessoas que eu sou introvertida com quem eu não conheço, mas depois que você cria uma certa intimidade, você consegue ser um pouco mais extrovertida. Eu sempre fui assim, sempre fui uma pessoa mais na minha. A não ser quando o assunto é de total domínio meu. E aí eu desinvesto a falar, como vocês veem por aqui nas lives. Tem live que às vezes dura 1 hora. Mas eu sempre tive essa dificuldade de aparecer. E era uma dificuldade que várias crenças me traziam, né? Então, o que vão pensar de mim? E aí, se eu me mostrar vulnerável, às vezes aqui eu me perco no raciocínio, tanto que eu comecei a anotar. No começo eu tinha um baita conteúdo para trazer aqui, mas o nervosismo me fazia esquecer de um monte de coisa importante. Então, eu fui muito resistente a começar a ensinar, a começar a falar sobre o que eu apliquei no meu ateliê, como deu certo. Sempre fui muito resistente. Quando eu comecei a fazer live aqui, me dava até dor de barriga. Eu tremia e eu suava frio. E tudo na minha cabeça conspirava de que eu não deveria estar fazendo aquilo. Eu não deveria abrir uma live. Era sempre um medo muito grande. Só que eu vejo que é uma grande característica de você que está querendo ser fada madrinha. Fada madrinha, ela foca muito na solução e menos no problema. Então, o que eu quero trazer aqui? Eu te chamei nessa live para te ensinar a lidar com medo,
com essa insegurança que te impede de atender qualquer roupa, qualquer tipo de cliente, qualquer roupa, né? Qualquer cliente de roupa sob medida. Mas não só isso também. Lidar com medo de prosperar, lidar, não acabar com ele. Mas sim abraçar ele e bora, vamos comigo. Vamos comigo, já que você tá aqui, sabe? Já que o medo vai comigo, vai estar aqui sempre. Vamos, bora junto, vem cá, gruda nele aqui, bora junto que a gente vai fazer acontecer. Porque quando você faz isso, você vence o medo abraçando ele. Vendo ele como uma força que te leva para frente, tá? Então, ao invés de ser o medo, ser um grande obstáculo que está te fazendo ficar parada, é pegar ele que está aqui na frente, parecendo que é uma montanha te impedindo de fazer o que você quer realizar, e colocar ele atrás de você. Ele está aqui, ó. Então, uma força que, ó, ele vai te puxando e depois, ó, te solta para frente. Usa como uma força que te leva para frente, não que te paralisa. Paula falou, não consigo falar em público, me travo totalmente. Eu sempre fui dessa pessoa. Paulo, sempre fui dessa pessoa. Na escola, vai apresentar trabalho. Nossa, eu super sabia. Na faculdade, tinha que apresentar trabalho lá na frente. Eu era uma pessoa, e eu nem pensava em ensinar, mas eu era aquela pessoa que, antes de começar a prova, juntava ali uma galera em volta de mim e eu ia explicando o que eu achava que ia acontecer na prova. Então, eu tinha muito domínio, mas me botava na frente dos outros para falar lá na frente. Tudo ia por água abaixo, esquecia. Então, eu fui melhorando por um quesito. E hoje eu consigo aqui fazer live todo dia, por exemplo. Eu até sinto falta quando não tem, por causa disso. Eu decidi abraçar o medo. Igual eu estava falando para vocês, depois que a força aqui de conseguir entender a minha missão e que o meu trabalho importa, não é um medo que vai me fazer parar. Seja qual for. Porque se você consegue entender isso, presta bastante atenção aqui. Se você entende como usar o seu medo como combustível, ninguém te segura. Porque a maioria das vezes, o que está segurando a gente são os medos que a gente cria. E vamos combinar? Você merece isso. Você merece viver o que você deseja viver. Por você, por sua família. É aqui, quebrando isso de enxergar o medo como um sinal para parar. Eu já fui dessas, não sei se você é, mas se eu sentia medo, nossa, um sinal para parar, um sinal para não fazer. Hoje, inclusive, eu tô indo para academia fazer de bike, né? E é uma coisa nova para mim, andar de bike sozinha. E aí, na hora que eu vou sair, todas as vezes eu sinto um medo danado. Nossa, hoje eu senti muito medo, quase não fui. Mas aí eu fiz uma oração e fui, deu tudo certo. E aí eu fiquei pensando, se eu não tivesse ido por conta do medo, eu vejo que não é nem a questão ali de eu ter faltado à academia. Nossa, foi um dia a menos de exercício. Isso ia fazer falta? Ia. Mas sabe o que ia mais pegar? Ia ser criar o hábito de deixar o medo vencer. Por conta de algum medo, eu deixar de fazer algo que vai contribuir para a minha saúde física, para a minha saúde mental. E até por esse motivo aqui que eu não deixo o medo
me parar. Sabe uma coisa que eu vejo? Contando uma história aqui de uma aluna minha, que foi o que eu já citei aqui, que já escutou de cliente que ela estava nessa transição. Essa transição e ela estava fazendo com muita estratégia, porque ela já estava dentro da formação. E ela estava fazendo essa transição de ser a profissional que estava ali tendo que cobrar pouco para ter cliente, mesmo oferecendo um baita serviço, para conseguir ser a profissional desejada. E essa transição é um caminho direcionado, é estratégico, não é aleatório, não é de um dia para o outro começar a cobrar mais, porque senão realmente o cliente vai correr. Mas ela, toda vez que ela ia cobrar certo, ela sentia um medo tão grande, mas tão grande. E contrariando todo esse medo que consumia cada célula dela, ela se manteve firme e hoje está conseguindo cobrar R$ 5.000 num vestido, 4.000, 3.000, de uma pessoa que cobrava 280. E nem só isso, cliente pagando achando bom. Ó, a Marli acabou de entrar, dela que eu tô falando. Ângela tá aqui também, ó, fada madrinha, hashtag fada madrinha. Quem for fada madrinha já apareça, hashtag fada madrinha. Faz sentido isso que eu tô falando? Porque eu sempre trago aqui, não tem muito para onde a gente correr. Quando eu falo em empreender, empreender está direto ligado com autoconhecimento. E ainda mais a gente que é eu empreendedora, né? Que muitas vezes é dona de casa, que tem que fazer um monte de milhões de outras coisas. E que a gente tem que dar conta de tudo, né? E a gente tá sempre sentindo medo de não corresponder às expectativas, medo de não conseguir, medo de tentar. Eu não sei você, mas eu já tive muito medo de tentar e falhar. Isso era inclusive dentro de pegar um modelo desafiador. Se eu pegar e eu não dar conta de entregar? Quem já sentiu isso? E eu vejo muito aqui. Boa tarde, Diolene. Tô vendo vocês, tá? Eliane tá aqui, seja bem-vinda. Márcia, tem Andréia, tô vendo. Canto da Jane Lima. Jane, seu nome? Boa tarde. Jolene falou assim: você faz essas coisas domésticas? Eu faço. Hoje cedo eu tava lavando roupa, aproveitando a água para lavar a área. E aqui eu também sou eu empreendedora. Sou eu que faço de tudo. Ó, Rose falou, Bruna, antes de ver suas lives, eu não conseguia fazer meus trabalhos rapidamente, levava dias até meses. Ontem fiz um serviço em 5 horas, coisas que eu levava no mínimo 5 dias. Até admirei. Ai, fico muito orgulhosa mesmo. E e você nem participou da jornada. Ai, meu Deus, tá me dando vontade de espirrar aqui. Helene falou, eu estou sofrendo com esse medo. E muitas vezes é um medo que paralisa a gente. Paralisa. Marli, somos as mulheres polvos. Uhum. Tem que estar ali, ó, dando conta de um monte de coisa. E ajuda, hein, se a gente fosse mulher polvo. Cadê? Ó, a Jane falou assim: trabalhei anos com sob medida, mal pagava as contas, perdi o gosto e parei 2 anos. Tenho vontade de voltar. É outro medo que eu vejo muito. Não só o de conseguir atender qualquer cliente, mas esse medo de apostar, por exemplo, em trabalhar com sob medida. E de, às vezes, focar no sob medida e não conseguir clientes,
de não conseguir ter estabilidade financeira, ou medo de ter que atender, sabe? Hoje, gente, eu vi um comentário que eu senti, eu sei de onde vem, e eu senti empatia pela pessoa, porque eu sei que não precisa ser assim. Mas hoje teve um comentário que ela falou assim: nossa, eu trabalhei anos com sob medida e não trabalho mais porque foi traumático ter que lidar com os clientes, né? A personalidade de cada pessoa. E eu senti da onde que vem aquele comentário dela, mas é engraçado. Eu vou trazer aqui umas ideias que vai te ajudar a enxergar essa nova percepção. Mas a Bruna de antigamente falaria exatamente essa mesma coisa. Inclusive, teve um momento da minha vida que eu fechei meu ateliê e fui trabalhar para outras pessoas. Porque estava traumático, eu tinha medo de prova. Eu tinha medo de fazer uma prova com a cliente, porque aquela situação constrangedora de que eu não sabia nem por que a modelagem não estava dando certo. Ficou traumático para mim. Então, não sei de onde vem, né? Quando a gente luta bastante e não consegue, é claro que a gente vai ter essa percepção. Mas existe uma coisa, e que eu já até venho trazendo bem de leve nas lives de aquecimento, é o poder da gente fazer as coisas assim com coragem, né? Coragem aí com medo mesmo, mas direcionado. Então eu sei que às vezes a gente tem medo de dar um passo, muitas vezes, porque não acho que eu vou dar conta, eu acho que eu vou tentar e vou falhar. Apenas sendo direcionado pelo medo, medo falando. Eu super apoio, Jane, a sua decisão de voltar, mas voltar direcionado, porque voltar para ficar fazendo as coisas em círculos, eu vejo que às vezes você vai perder mais gás e se frustrar. Mas voltar direcionado, eu acredito que dá muito bom. Ó, a Adriana falou uma coisa aqui. E dentro de casa, muitas vezes você é criticada pelos mais próximos no seu empreender, no seu empreendedorismo, exatamente. É muito solitário, né, às vezes. Gente, a nossa luta, ela até como mulher, ela é bem grande, né? E eu vejo que é normal a gente sentir muitos medos, porque a gente sempre, mesmo com todas as adversidades, a gente sempre quer algo a mais pra gente. E no fundo, você sabe que consegue. No fundo, você sabe que merece. Porque senão a gente não teria essa ânsia e essa vontade de fazer, mesmo com todos os medos e todas as adversidades que a gente passa. Muitas vezes a gente não vai ter apoio, aí o medo aumenta. Por isso a importância que eu vejo de algumas coisas, por exemplo, de eu estar num ambiente onde as pessoas entendem a minha busca, sabe? O poder desse ambiente. Voltando no exemplo da Marli. Nossa, quando a Marli falou para mim que estava quase desistindo, eu falei, não vai não. Vem para cá. Não vai, você não vai. E eu vejo muito isso na comunidade. Quando a gente está desanimada ou quando a gente, depois de uma aula, que a gente troca ideias nossa, aqui tá uma correria, ainda não consegui fazer atividade, e a gente troca ideias de fazer ela conseguir, sabe? Essa troca é muito boa e é muito poderosa. Rose falou: sempre tive problema com rendimento, demorava muito tempo para concluir alguma coisa. Ontem me surpreendi. Ai, que bom, fico muito orgulhosa de você. Eline falou que fez a modelagem, está apaixonada, deu super certo, mas estou com medo de postar. Ou o tal do medo, né, Eline? O tal do medo. Posta. Posta aí, me marca que eu quero ver. Rose, estou muito confiante depois que vi que quando nos organizamos, o serviço sai mais rápido. Você abriu minha mente e me trouxe confiança em mim mesma. Realmente é possível nos organizar demais. E quando a gente faz, não é bom quando a gente faz direcionado, né, Rosa? Tipo, olhando pra gente, pra nossa rotina, aí que dá certo. Oi, Maria, seja bem-vindo. O tema de hoje é como eliminar as inseguranças para atender qualquer cliente de roupa sob medida.
Ó, o Rose falou, Bruna, depois da experiência de ontem, tô com muita coragem de pedir meu esposo e minha filha para investir em meus trabalhos. Super apoio, hein? Pega essa coragem. Minha cabeça tá abrindo para focar em possibilidades. Gratidão. Super apoio. Cleidia, fada madrinha, tá aqui. Seja muito bem-vinda. Ó, Jenny falou, eu me dedicava muito, ajustava o quanto fosse preciso, consumia muito tempo em uma peça, o valor cobrado não cobria isso e eu me sentia triste com a profissão. Foi isso que me fez desistir. Só que não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Não aceite que precise ser assim. E eu tô falando com a maior tranquilidade assim, aqui, ó. Com muita tranquilidade isso e muita segurança que eu vou te falar, porque eu vejo muitas vezes a gente nessa posição de aceitar que precisa ser assim. Não precisa. Tem outro caminho, tem outra maneira de fazer. Não quer dizer que porque tá assim para você que tem que ficar para sempre. Hoje, nossa troca hoje ela tá bem fluida, tá, gente? Paulo falou, eu perco a paciência muito fácil também pela demora de terminar uma peça. Nossa, também. Eu penso num tempo para terminar, mas não consigo. Dá para direcionar isso. Ó, Rose falou assim: hoje falei para minha irmã que quero fazer esse curso com você, para eu crescer em conhecimento. Nunca é demais aprender tudo verdade que você fala. Nunca é demais aprender. Aprender, inclusive adiantando aqui, aprender, focar em aprender em algo direcionado para o que eu queria, diminuiu bastante o meu medo. Meu medo era um gigante que ficava assim, ó, do meu lado, que fazia uma sombra tenebrosa em cima de mim. Medo de tudo quanto é coisa. Hoje, meu medo, assim, ó, ele tá pequenininho, ele tá aqui, ó, gente, no meu bolso. Ele tá aqui. Toda vez que eu abro uma live, eu faço uma oração para ter muita responsabilidade que tudo que eu traga de fato um resultado para você. Por quê? Porque o medo tá aqui. O medo tá guardadinho aqui. Eu não tenho a ilusão de que ele vai embora, porque eu tô me movimentando. Quem se movimenta sente medo. Boa tarde, Márcia. Então, assim, eu vejo que tem gente que o medo é com ela mesma. Ah, e se eu não conseguir? E vamos para pensar hoje, tá? Se você está na situação, tenho medo de não conseguir, tenho medo de pegar uma encomenda desafiadora e não conseguir, tenho medo de investir, focar em trabalhar com sob medida e não conseguir. Respira. Para pensar aqui. Você está conseguindo hoje? Estou falando isso com muito carinho. Você está conseguindo realizar os seus sonhos? Você tem clientes? Sim, sim. São clientes que valorizam o seu trabalho? Você consegue cobrar o tanto que você quiser sem ele ficar enchendo o saco falando que tá caro? Ou é a pessoa que te vê como uma opção para economizar? Leva essa percepção aqui comigo. Medo por medo. Qual o medo que vai te trazer resultado? O resultado que você quer. Não o que os outros querem para você. O resultado que você quer. Não o que esperam que você faça. Porque esperam muito, né, da gente que a gente faça isso e aquilo. Tô falando o resultado que você quer. Eu gosto de pensar assim, porque, bom, se a gente chegou à conclusão que de qualquer forma eu vou sentir medo, e outra coisa, o seu medo de fazer o que precisa ser feito, de tentar, deveria ser menor do que o medo de ficar parada tendo os mesmos resultados que você não está gostando. Para pensar aqui comigo. A que custo? O que está te custando se deixar paralisar pelo medo?
deixar de realizar o que eu sei e você sabe que você consegue. Sabe, as desculpas que a gente cria na cabeça, e eu falo isso com muita empatia, porque se a gente não toma muito cuidado, a gente vira refém. Desculpas são. Eu falo desculpas numa maneira nem pejorativa, tá? Numa maneira de. A gente sempre, nosso cérebro, ele sempre vai funcionar assim. Ele sempre vai vir, ele quer economizar energia, ele quer te proteger do que seja perigo para. Porque ele não diferencia nem perigo de você estar ali, ó, caindo na beira do abismo por medo de você pegar uma encomenda que você nunca fez, um modelo que você nunca fez. Para o seu cérebro, ele não vê essa diferença. Então, essas desculpas, essa vozinha que o sabotador está sempre aqui na nossa cabeça, a gente sabe que é o medo falando. O que está te custando? Analisa aí. Se deixar paralisar por esse medo. É não conseguir comprar o que quer? Coisa simples, sabe? Comer o que quiser, ou depender do marido para essas coisas. Ou investir um pouco melhor no seu ateliê. Conseguir investir nas suas habilidades, desenvolver suas habilidades. Fazer uma viagem. Fazer as pazes com esse medo que a gente sente a todo momento é se libertar para algo real e palpável de você conseguir. É possível você ser bem remunerada pelo seu trabalho. Eu falo aqui, ganhar 5 mil reais por mês, se tornando uma fada madrinha do sob medida, sem se matar de trabalhar. Tem gente que, quando eu falo que é 5 mil reais por mês, fala que é impossível. Tem gente que fala que tá pouco. Eu, inclusive, concordo, porque os dados que eu tenho de alunos que conseguem até mais, você nem precisa se limitar. Mas é possível e é palpável você viver isso, acelerando isso com um diferencial e ainda sendo bem remunerada pelo seu trabalho, quando você decide fazer as pazes com o medo. Porque se a gente para pensar, tudo que impede a gente aqui na nossa cabeça é o medo falando. Ó, Eliane falou assim, verdade, só vou saber se vai dar certo se me mexer. Sabe uma coisa? A gente, no final da vida, tende a se arrepender das coisas que a gente não fez. Não das coisas que a gente fez. A quantidade de coisa que a gente poderia estar vivendo, mas não vive porque deixa o medo paralisar. Ó, Luana falando aqui que tá adorando a live. É nova, seja bem-vinda na costura. Ai, seja bem-vinda. Trabalha com figurinos, bacana, de balé e quer expandir para vestido de festa. Animada com o curso, abraço. Ai, que bom. Luana, tem um aluno meu que é mago de sob medida, né? Ele é de figurino também. Mas ele é de figurino focado em dança, em festas regionais, né? São João, fanfarras do Nordeste. Cadê? Rose, eu tô vendo que eu mereço me qualificar profissionalmente. Como fazer um curso como esse para não me conformar com reparos de roupa que não acrescenta nada na minha vida e ainda não ser paga. Todos nós merecemos tudo isso que você nos mostra. As nossas mentes estão tão bloqueadas que achamos impossível ganhar um valor tão bom. É engraçado, né? Porque quando eu vejo comentários assim, eu sei de onde vem, mas eu fico. É até um motivo de eu fazer essas jornadas, porque minha vontade é de abrir a cabeça e pôr aqui. Mas, mulher de Deus, por que a gente se contenta
com o fato de eu trabalhar e não ser bem remunerada por isso. É óbvio que isso deveria estar acontecendo. Aí, ao invés, às vezes o medo é tão grande que, ao invés de deixa eu tentar, isso aqui é balela. Ó, Jane falou, moro em Salvador, em Feira de Santana, o meu medo é voltar e conseguir clientes com potencial para pagar. Com o meu direcionamento, é isso? De não conseguir, né? Rose, às vezes penso em arrumar emprego na área, mas vou perder tempo e eu sei que sou capaz de ter minha independência. E eu super apoio. Eu também já vivi isso de trabalhar para os outros e perceber que estava perdendo tempo. Paula, não. Minha família é por parte de mãe. Eu gosto de estudar religiões. Leio muito a Bíblia, mas gosto de estudar várias religiões. Ó, a Paula falou assim: sempre dizem que é caro. Na jornada, eu vou trazer exatamente como conseguir converter isso, mudar isso. Tá, voltando aqui pro preço, pro medo. Ok, uma coisa que eu vejo que é muito comum, que eu já cometi, né? Atire a primeira pedra que não cometeu. Que é, primeiro, se deixar ficar presa nas crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Aquilo que a gente acredita, algo que a gente acredita, mas que limita. E eu posso citar aqui milhões de coisas. Cliente não dá valor. Ai, sob medida é difícil demais. Ou, vamos lá, o que mais? É impossível ganhar dinheiro com costura. Crenças muitas vezes internas. Às vezes vem lá da nossa criação. Crença de que é difícil demais, que eu não vou conseguir. Ixi, nossa, um monte aqui. Achar que o sucesso é só para os outros. Não acreditar na própria capacidade. E assim, essas crenças é um assunto até para outra live. É uma coisa que eu não sei nem se eu consigo falar tanto aqui, que é uma coisa muito interna da psicologia. Então, eu não é nenhuma coisa que de eu não vou ter essas crenças. O que eu vejo de mais comum de errado que a gente faz é ficar presa por conta delas. Ficar presa por conta delas. Ficar preso ao que você acredita ser ruim, ser impeditivo, sabe? Achar que eu tinha muito isso. Ah, eu não tenho nem ateliê quando eu comecei. Como é que eu vou fazer? Nossa, acabou o mundo. Não, não acabou o mundo. Decidi vender meu peixe da forma que eu tinha e deu certo. Ah, nossa, olha aqui, fechei as portas e fui para trabalhar para outra pessoa, porque a modelagem estava muito difícil, impossível para mim, deve ser alguma coisa comigo, porque eu vou lá, faço do A ao B, do C ao D, fiz igual o vídeo me falava, a modelagem não dá certo nunca, o problema sou eu. Eu que não consigo. Que nada. Sabe? Eu tô falando comigo mesmo. Balela isso. Isso aí são coisas que só faz a gente ficar presa, achar que tem que ser, ou que é impedir. Se tá me impedindo aqui, acabou. Ou muitas vezes a gente pega um obstáculo. Ó, imagina você tá numa estrada, você tá trilhando o seu caminho. Aparece um obstáculo que na sua cabeça parece que é uma pedra gigante no meio do caminho. Mas se você para um pouquinho para racionalizar, é uma brita, um pedacico de pedra assim, ó, um cascalho, por conta do medo. Tá insegura? Tô com medo aqui de tomar uma decisão difícil, de apostar em mim, de começar a pegar trabalho sob medida,
de começar a pegar modelos desafiadores? Tá com medo? Vou te falar uma coisa que completamente mudou. Eu consegui domar o medo, transformar ele numa coisa pequenininha e colocar ele no meu bolso. Buscar direcionamento, conhecimento, capacitação para lidar com os desafios dentro da costura sob medida. Vou dar um exemplo. Vou pegar lá uma encomenda que eu nunca fiz. Meu Deus, é um modelo que eu nunca fiz. E se não der certo? E se eu não entregar na data certa? E se der algum boró lá e eu não conseguir entregar? Meu Deus, por onde eu começo? Começa ali o desespero. Respira. E aí, o que que eu comecei a fazer? Bom, ok. Meu problema é com a modelagem. Primeira coisa, deixa eu aprender essa modelagem. Meu problema é que, como é uma modelagem nova, que eu nunca fiz, pode ser que eu demore um pouco mais. E se eu não conseguir entregar na data? Beleza, vou me programar aqui para entregar, para já com folga, com, sei lá, uma semana de erro, caso alguma coisa aconteça. Ou uma vez eu vi uma coisa que a Ingrid falou que faz, a Ingrid Castro, que eu até comecei a fazer. Começar a colocar a data de entrega da roupa uma semana antes. Para você, você se engana. Tá lá tudo anotado ali, é que é uma semana antes. Mas na verdade é uma semana depois. Porque você trabalha em volta daquela data, mas se der alguma coisa, eu estou preparada. Porque o que acontece? É uma coisa de qualquer decisão que você toma. Vamos falar do exemplo de fazer uma modelagem que eu nunca fiz. É um caminho escuro. É a primeira vez que você está fazendo trilhando aquele caminho. É óbvio, qualquer ser humano vai sentir medo. Imagina que você está aí nessa estrada, vai tomar uma estrada que você nunca percorreu e tá de noite. Não tem uma luz, um poste, um nada, não tem nem lua. Tudo escuro, um breu. Claro que você vai sentir medo. Só que o direcionamento, o buscar o conhecimento é como se fosse uma lanterna. Começa como se fosse uma lanterna, que aí você começa a andar nesse caminho um pouco mais iluminado. Se você faz você vai atrás de conhecimento e um conhecimento direcionado, aí fica de dia. É o sol se abre. Por quê? Porque agora você sabe o que fazer. E isso, o que eu tô falando, é depois de estudos que eu tentei mudar isso em mim, porque eu sempre tive muito medo. Eu ainda sinto medo. Mas o que que eu percebi? Se o meu cérebro, ele automaticamente, se é um caminho escuro, ele vai achar que é um perigo. Então, o que que eu preciso fazer? Calma. Tem um caminho aqui. Dá para fazer isso, isso, isso e isso. Pronto, fecha a aba ali na cabeça, já não é um medo mais. O cérebro vai buscar outro medo, mas tudo bem. A gente lida com o medo de cada vez. Para isso, é importante acreditar em si mesma. E você só vai acreditar no movimento, tá? Muitas vezes você vai ter que começar a movimentar sem acreditar em você mesma. Eu fiz isso várias vezes, falando de experiência própria. Deu muito certo, todas as vezes. Depois, colocar seu aprimoramento profissional como prioridade. Se aprimorar profissionalmente tem que ser uma parte do seu trabalho. O seu trabalho não é só costurar. Presta bastante atenção aqui em mim. O seu trabalho não é sentar na máquina e costurar. Lembra? Você consegue lembrar de tudo que eu falei nas lives de aquecimento aqui? Da importância do seu trabalho? O seu trabalho importa. Você que trabalha com sob medida ou sonha em trabalhar com sob medida é realizar sonho, é resolver problema, é missão. O seu trabalho importa. Então,
colocar o seu aprimoramento profissional como uma prioridade é trabalho. Tem que estar na lista. Tem que estar na lista. É isso que vai fazer você diminuir seu medo a ponto de começar a ver ele pequenininho. E isso é hábito. Isso é hábito. É igual a decisão minha hoje de ir para a academia de bike, mesmo sentindo medo. Eu tô na primeira semana indo de bike. E é claro que eu vou sentir medo. É claro que eu vou sentir medo. Então, e aí eu tomei a decisão de ir com medo mesmo, não foi nem pelo exercício, foi pelo hábito de não deixar o medo me parar. Então, hoje eu quero terminar a nossa live te desafiando. Eu vou te desafiar a partir de hoje, ó, no ano de 2024, a partir de hoje, dia 17 de janeiro de 2024, às 16 horas e 48 minutos. Estou te convidando para um desafio. O de provar para si mesma que você consegue. Porque você consegue. Vai no seu tempo, vai na sua rotina, do seu caminho, mas você consegue. E aí, toda vez que você sentir medo, lembra de usar ele como combustível. Estou sentindo medo porque eu estou me movimentando. Se eu estou me movimentando, não tem como eu não conseguir. Ainda mais se for um movimento direcionado. Não tem como, não tem para onde ir, a não ser para onde eu quero ir. E aí, nesse seu movimento, e aí pegar nessa ideia de provar para si mesma que você consegue, a estratégia é pegar o medo e usar como combustível. E criar o hábito de não deixar o medo vencer. Toda vez que eu estou numa decisão difícil, que eu senti medo, respira e racionaliza. Quão grande é esse obstáculo? E, se possível, eu não estou falando para você se colocar em situação perigosa, tá? Pelo amor de Deus, estou falando profissionalmente. Mas, nesse momento que você tem que tomar essa decisão, que você tem que fazer algo que você nunca fez e tá com medo, decidir fazer com medo mesmo, por hábito. Eu te prometo, vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil. Essa decisão de não escutar o medo vai ficando, às vezes, muitas vezes, automático. Eu tô falando isso porque vem de uma pessoa que já se paralisou muito pelo medo. Muito. Não achava que ia ser possível. Eu não achava que ia ser possível fazer live. Falava, isso aqui não serve para mim. E hoje, se não faço, eu sinto falta. Cria o hábito de não escutar o medo, tá? Porque assim você vai conseguir fazer o medo ir ficando pequeno e pequeno, ao longo que ele vai ficando menor e você vai sentir, a sua confiança vai indo vai ficando maior. Combinado? Vai ser o exercício de hoje. Beleza. Para quem ainda não se inscreveu na jornada Fada Madrinha da Moda Sob Medida, vou ressaltar aqui a importância de você participar. Quando eu falo em trazer conhecimento direcionado, não existe conhecimento tão direcionado quanto o que está na jornada Fada Madrinha da Moda Sob Medida. Um evento online gratuito para quem empreende com moda sob medida ou sonha em empreender, onde eu vou te mostrar o total caminho ali para conseguir ganhar R$5.000 por mês, se tornando uma fada madrinha do sob medida, sem se matar de trabalhar. E vou fazer um último convite, tá? O último convite que eu vou te trazer é compartilha essa live para quem você conhece que trabalha com sob medida ou sonha em trabalhar. Ah, tá. Como que eu me inscrevo?
Beleza, ó, aqui no Instagram, comenta eu quero que eu te mando o link. No YouTube, minha equipe acabou de mandar o link de inscrição. No TikTok, link da bio. É gratuito e é online, não é uma versão paga, não tem nada disso. E é um conteúdo extremamente direcionado. Ó, vou ler uns comentários aqui. Noeli falou assim. Ai, peraí, eu não gosto de perder os comentários. Rose falou, não acreditava muito em mim, mas depois de tudo que eu ouvi você, estou super confiante em todos os sentidos e quero me qualificar o quanto puder. Apoiado. Noeli, o medo verdade, o medo atrapalha muito. Se a gente parar para pensar, tudo que está atrapalhando a gente, a maioria das vezes é medo. É tomado pelo medo. Rose, Bruna, eu tô tão decidida de crescer no aprendizado que até falei para uma amiga, vou falar para a Bruna. Mulher, eu dou minha conta, minha senha e tudo, mas não me deixa fora do seu curso. Já vai ser uma honra de ter como aluna. Inclusive, gente, sexta-feira, eu tô querendo fazer uma coisa diferente. Eu vou dar um spoiler aqui. Lembrando que sexta-feira vai ter a live de aquecimento, é a última live de aquecimento. Hoje dizer que ela está muito rica. Eu vou trazer uns detalhes bem específicos. E um deles, trazendo spoiler, que eu tô querendo fazer uma coisa diferente, é que essa turma eu vou iniciar nomes de turmas. Vai ser bem bacana, vai ser legal. E eu vou divulgar o nome dessa turma da formação na sexta-feira. E vai ser muito bacana. Lembrando que a gente tem live de aquecimento amanhã às 16 horas e sexta-feira às 9 horas da manhã. Maria falou, muito obrigada, Deus abençoe sempre. Ó, a Urânia falou, a maioria inicia na costura com modelagem plana e ela é difícil para quem está começando. Eu não tive dificuldade porque comecei muito cedo ajudando minha mãe. Ai, que bacana, Urânia. Rose falou, Bruna, sou ariana, acho que por isso que estou tão ansiosa para crescer profissionalmente. Mas que bom, você já está no caminho, porque você já tomou a decisão de se comprometer. Gente, é isso. Um beijo e até amanhã.